Boa noite, pessoal. A minha luz hoje, eu não sei qual é o problema, mas não tá muito legal, mas a gente vai assim mesmo. E aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos bater um papo com a Patrícia Froner para empreendedores. Então, vocês aí vão chegando. Olha aqui o movimento da câmera, tá meio fosca essa minha luz, mas vamos lá. A Paty tá aí. Então, vem junto, pessoal. Vamos bater um papo para empreendedores hoje. Paty, já mandei o convite para ti, deixa eu ver. Não, né? Vou aceitar. Vamos bater um papo, gente. Vamos ver assim como é que vocês estão nesse momento de pandemia aí, como é que tá as questões da empresa, como é que estão os pequenos empreendedores. Ana, bem-vinda, obrigada pela presença. A Bruna, a Ana aí está trabalhando comigo numa proposta aí. A Ana é da parte humanas. Paty, então vamos lá ver como é. Vamos bater um papo sobre essa questão de. A Paty Froner é educadora financeira. Ela é, além de educadora, também é uma mentora. Ela também pega pela mão aí o pessoal para organizar as suas finanças, né, Paty? Sim, dou. Puxo orelhas, pego pela mão. Pega, às vezes dá mais puxado que pegar pela mão, né? Pois é, pois é. E hoje nós vamos bater um papo, então, foco no empreendedorismo, foco no empreendedor, que com certeza o momento atual é desafiador para o empreendedor. Eu sou empreendedora, nós somos empreendedora, né, Paty? Sim. Thalita, beijão para ti! Então, assim, nós somos empreendedores, empreendedoras no momento. Então, os desafios, sim, se nós não tivermos minimamente uma organização, nós perdemos totalmente a linha das coisas e o que a gente está vendo hoje, que é bem cruel, né, Paty? Oi, Joy, tudo bem? Paty, e aí, o que tu quer, o que vamos contar para esse povo aí, ó, o seu Arno, que também é meu esposo, bem-vindo. Vamos falar muito. Eu só estou colocando lá no eu estou colocando mãe. num grupo lá no. Ah, sim. Ai, no WhatsApp, só avisando a galera ali. Galerinha, então assim, ó, quem tá aqui já conosco aqui, ó, pega esse aviãozinho aí e divide aí com o povo aí, compartilha, para nós termos mais presença aqui nessa live. Tem tanta gente querendo, porque o empreendedor não necessariamente é aquela pessoa que tem um CNPJ, não é, Paty? Não, empreendedor é aquele que não tem, não... Ai, senhor, deu. Pronto, ó. O empreendedor, na verdade, é aquele que ele não tem a carteira assinada, né? Ele pode ser o empreendedor, ele pode ter a carteira assinada também, né? Ele pode ser empreendedor dentro da sua empresa, Dentro da sua empresa do local onde ele trabalha. trabalha, né? Exatamente. Isso aí é o grande sonho, né? Mas aqui a gente vai falar sobre o empreendedor, que ele pode ser o microempresário, que a gente vai falar vale para o microempresário, vale para o autônomo, para o profissional liberal, tá? Para todos esses, para toda essa turma aí. Essa galerinha. Pois é, e que de repente durante esse período começou a ver aí os seus ganhos, né, ficarem um pouquinho mais escassos, tem que gerenciar. Então, o pessoal tem que gerenciar as contas para pagar e tem que gerenciar os seus ganhos e principalmente suas despesas em casa. Porque o empreendedor, ele não tem só a despesa da empresa, ele tem de casa também, né? Então, como é que ele pode fazer, como é que ele pode organizar tudo isso para que consiga passar por esse momento, né? Consiga passar por esse momento um pouquinho mais de fôlego. Que a empresa consiga sobreviver a esse período, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio. Do momento, né? Tu sabe que eu tenho as meninas que nem as meninas que empreendem na parte
de Mary Kay, todas estão passando por um certo desafio e se reinventando, que é o momento, acho que, do empreendedor agora é se reinventar, achar meios de se reinventar, de ser criativo no meio dessa pandemia aí. Olá, Joelson, bem-vindo, obrigada pela presença, porque é um momento desafiador, mas vai melhorar, com certeza, Thalita, a gente não tem dúvida disso. Uhum. A gente fala porque, assim, o que acontece? A gente fez um projeto, vou falar por mim ali, que eu sou sócia de uma escola de idiomas, né? Então, lá em dezembro, a gente encerrou com uma expectativa de proposta, de plano de ação para esse ano, de crescimento. Então, a gente fez uma provisão, né, uma previsão aí na contabilidade, provisão, enfim, do que a gente queria para esse ano, aumentar o número de alunos, atender com outras prestações de serviço, abrir outras possibilidades. E nós iniciamos a nossa aula dia 16, foi dia 14, foi 13 e 15 ali de março, a gente iniciou o ano letivo na escola. A gente não inicia junto com as escolas regulares para não dar choque ali com os pais se organizando em material escolar, enfim. 2 dias depois que a gente estava em aula, a gente então recebeu a notícia que tínhamos que fechar as portas. Então, bem no início de todo o processo de você fazer contatos, fazer captação de novos clientes, prospectar novos clientes, enfim, veio toda essa avalanche. Aí eu vi os meus planos indo por água abaixo, sabe? No primeiro momento tu até fica desesperado, assim, né? E agora? No mínimo eu queria empatar com 2019, não ficar abaixo disso, né? E que graças a Deus foi isso que aconteceu. A gente ficou estável na questão de número de alunos, enfim, com 2019. Mas a gente está sempre no risco porque os pais também são empresários e são empreendedores e também estão na mesma situação, no mesmo barco. Então, essa projeção, esse plano de ação que a gente fez, esse planejamento 2020, ele já foi. Eu tenho que me reorganizar dentro da situação que eu estou no momento. É essa linha, não é, Paty? Sim, é bem por aí. O que acontece, na verdade, e que eu gosto de ser otimista, normalmente eu sou muito otimista. Mas, por um lado, o que tem acontecido é o seguinte, as pessoas elas têm se conscientizado do excesso de consumo e do descontrole financeiro que elas vinham vivendo. Então, muitas pessoas vão rever os seus hábitos financeiros. Tá? E com isso, talvez o consumo acabe baixando. Então, por exemplo, para quem vendia Mary Kay, ou quem fazia venda direta através de catálogo, quem vendia produtos que não são de primeira necessidade, entende? Então, talvez essas pessoas precisem rever a sua estrutura de negócio, rever os seus custos, porque talvez não seja, a retomada não seja tão grande. Porque, assim, as pessoas vão começar a pensar, diante de perder o emprego, de redução de salário, tudo, elas vão começar a pensar, eu compro 1 quilo de feijão. Gente, eu entendo que marca é marca, eu entendo que há todo um investimento, mas as pessoas vão começar a pensar, eu compro um batom de R$120 ou eu vou no mercado comprar comida? Exato. Entende? Então vai rolar esse tipo de coisa. Não adianta. E assim, hoje 3/4, 75% das pessoas que foram entrevistadas numa pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, 75% das pessoas disseram: eu vou rever meus hábitos de consumo. Eu vou manter o padrão que eu estou consumindo aqui durante a pandemia. E aí, como é que fica? Porque se descobriu, né, Paty, se descobriu nessa pandemia que a gente vive sem algumas coisas. Sim. E que a gente pode protelar a alguma aquisição
por um período maior. Coisa que essa situação que a gente vinha até o momento, da urgência, da emergência, do imediatismo, não permitia ter essa visão. Sim, é a história do... O que caiu aqui? Caiu calçados, vestuário e maquiagem. Foi as três áreas que mais caíram na indústria. Por quê? Porque as pessoas não saem de casa. Elas não gastam roupa, elas não precisam se arrumar. Apesar que eu vou ser muito sincera com vocês, aqui no meu escritório eu estou sem nenhuma máscara. Mas eu descobri, eu aprendi a passar o delineador, uso a máscara, eu digo, tá perfeito. E tô maquiada. Não preciso nada. Tô linda, maravilhosa. Então, assim, talvez eu não precise mais. As pessoas não estão usando base porque vai manchar a máscara, vai sair tudo na máscara. Sim. Então, eu li alguma coisa que eu li alguma coisa que a maquiagem acaba despotencializando um pouco o uso da máscara. Não sei onde é que eu li isso, não sei também se Pois é, e aí assim, mas eu acho que as pessoas estão querendo uma coisa mais simples. Muita gente vai continuar trabalhando em casa. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ficar nessa história de fecha, não fecha, fecha, não fecha, fecha, não fecha. Então, eu acredito que as pessoas tenham... muita gente vai voltar ao consumo que era antes, mas muita gente vai rever os seus hábitos. E o que está acontecendo também, assim, por que o lojista ele precisa... O profissional empreendedor que está nos escutando agora, por que é tão importante ele rever os seus custos dentro do seu trabalho, da sua fonte de renda, e por que é tão importante rever gastos dentro de casa? As pessoas vão parar de consumir do jeito desenfreado que estavam consumindo. As pessoas provavelmente vão começar a trabalhar em casa, então a circulação de pessoas talvez diminua. Também o seguinte, 66% das famílias estão endividadas nesse momento e a tendência é que isso acabe aumentando. Então vejam assim, o cenário é um cenário de muita reflexão, de preparar. Eu vou ser muito sincera, eu sou da turma da economia de guerra, eu sou super radical. O que eu fiz? Será que é a minha que está travando ou é a da Paty? Gente, eu não sei se fui eu que caí. Deu uma interrompida. O Joelso comentou a seguinte, assim, são nesses momentos, né, que a gente percebe que a gente pode ficar sem um monte de coisas, principalmente as coisas que é supérfluo, né? A Era Salada, ela é uma empreendedora, ela trabalha com marmita saudável, marmita fitness. Por exemplo, este é um negócio que, principalmente agora na época, Patrícia, é Patrícia o nome dela? Nessa época de pandemia, e acho que é uma área que vai crescer, porque a questão dos restaurantes com self-service, né, estão sendo todos podados. Sim. Então, assim, a parte de alimentação, medicamento... se souber fazer o seu negócio bem feito, a tendência é crescer. Sim, e até digo para você o seguinte, eu mudei a minha alimentação, né? Eu já não comia muito errado, mas eu mudei a minha alimentação e enquanto todo mundo vive dizendo aí, porque eu engordei, eu emagreci. Eu tô comendo melhor, eu tô com a unha mais forte, o cabelo tá mais brilhoso. Por quê? Porque eu tô me alimentando de coisas naturais, né? Eu tô tomando mais água, eu tô comendo mais fruta, e isso reflete no bolso e reflete na tua saúde, né? Sim. O que o nosso empresário precisa fazer, né? O nosso empreendedor aí, o que ele precisa fazer? Primeiro, ele tem que cortar custos, ele tem que dar um jeito aí de reduzir. Rever, né, o plano. Rever o seu plano de negócio, tem que encontrar formas de inovar, porque, gente, é inacreditável que hoje alguém tenha uma empresa e não use o WhatsApp.
tá? Então, São o universo digital hoje... Vamos lá, olha só, eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar um Eras, eu 2 esqueci. aqui, ó. Eu só vou ler aqui. Eras, eu esqueci como é que é teu nome mesmo aqui, ó. Ela colocou, mas muita gente sim tá fazendo a sua comida em casa, né? Estão economizando, sim, porque é uma época que é um efeito dominó, né? Se eu não tô bem, Sim, aí sim. o meu fornecedor. Então, esse é um efeito dominó. E sim, criar outras formas de atender, outras formas de ser atrativo, né? Sim, agora imagina o seguinte, ó, no caso da Eras. Eu sou uma É que Eliana, eu tinha esquecido o nome dela. Eliana, assim, ó, imagina eu, tá? Eu como salada, eu aproveito muito, mas imagina, eu comprar um repolho, cara. Um repolho vai durar um mês para mim, entendeu? Porque eu não vou comer repolho todo dia, eu não vou. Então, eu até assim, eu já descobri muita coisa. Daqui a pouco eu vou pegar lá na culinária alemã para descobrir o que fazer com repolho, porque, cara, é enorme. Só Exato. que daqui a pouco eu tô muito afim de variar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou para uma tele de salada. Porque daqui a pouco vale mais a pena o surtimento, a Para comer a qualidade, não sei o quê, variedade, a variedade, do que eu ter que comprar um pouco de cada, eu porque de concordo repente vai plenamente. fora. Então, assim, ó, essa história do digital é super importante. Duas coisas que o empresário tem que ter hoje. Ele tem que ter um canal digital e ele tem que ter uma maquininha. Ele Uhum. tem, quando ele for fazer entrega, ele tem que ter a maquininha, senão não dá. E aí eu É. vejo assim, ó, que as pessoas não conseguiram entender ainda. Mas Eliana, É assim, ó, muito. ainda tem Uhum, muita gente, assim, ó, tem muita. muito empreendedor, muito profissional autônomo que ainda bate na tecla de não ir pro digital, de não ir, de não se mostrar, de não colocar a cara aqui para vender, porque as pessoas compram de pessoas e isso sempre foi. Mesmo que antes dessa era digital toda aí, a gente sempre comprou de pessoas, a gente sempre comprou da referência. Né? Então, não dá para perder a oportunidade hoje e, mas eu vou falar, eu vou ser mais um. Não, tu vai ser você, porque ninguém é como você é, ninguém faz exatamente como você faz. Então, é isso que nos encoraja, né, Paty, a vir aqui Uhum. às 20 horas de uma sexta-feira à noite, a gente sabe que vai ter pouca gente aí nos acompanhando, mas não, a gente não está aqui para falar, como é que diz assim, a gente não está aqui para falar para muitas pessoas, a gente está aqui para falar para as pessoas que estão interessadas em ver o que a gente está fazendo e se estimular a fazer o mesmo. Vem para a internet, mostra, dá a tua cara a tapa aqui, mostra para que tu veio, né? Paty, empreenda no digital, porque é a Sim. linha que vamos ter no futuro. Quem não está aqui, me desculpa, não tem mais muito tempo de vida. Não, não tem. E ainda assim, ó, tem várias coisas. Tem o WhatsApp, o WhatsApp Business, aquele que tu pode instalar. Tu pode colocar tu pode fazer o catálogo, tu pode colocar preço, tu pode fazer um monte de coisa ali. É um negócio muito bacana, gente. Vocês precisam descobrir como é que funciona, A né? página na internet, Paty, é a coisa mais fácil que tem de criar. Claro, assim, ó, se você agora é uma época de redução de custo, não vai, de repente, pagar uma pessoa para fazer para ti. Mas existe, Mas assim, faz no ó, Instagram. existem, assim, fácil de fazer, meu Deus, esqueci o nome. No YouTube, tu vai lá e pega um videozinho que te ensina, um tutorial, te ensina a fazer Sim, uma sim, sim. página, né? Sempre lembrando, tá? E aí a gente vai para o lado administrador lá para trabalhar com marketing, né? Sempre lembrando que, por exemplo, no Instagram, as pessoas querem comprar, mas elas não querem que ninguém ofereça para elas. Elas não querem vendedor no Instagram. Elas Elas querem querem comprar. comprar, elas estão muito dispostas a comprar. Mas existe toda uma metodologia para que tu consiga mostrar para a pessoa que aquele teu produto atende a necessidade dela. Então, não por exemplo, foto com preço. Nossa, é quase uma heresia colocar uma foto com preço no Instagram, né? No Não, Instagram. não se faz. Exato. Mas é tudo aquela história assim, ó. Esses dias eu estava falando
para empreendedores também, num canal muito bacana que é de varejo, né, o Clube do Super. E a gente estava falando o seguinte, faz o simples bem feito. Bem feito. Sabe? Não peca no atendimento, não manda pedido errado, sabe? Isso é o mínimo. Tem uma maquininha de cartão. Eu fico impressionada como as pessoas, profissionais liberais, assim, dentista, dermato, que mais? Sei lá, ginecologista, médico, enfim, gente tem que ter uma maquininha de cartão. Tem que ter uma maquininha de cartão. Ponto. Encerrou. Mas eu não sei. Amor, vai atrás. Entendeu? Não adianta ficar pegando cheque sem fundo de cliente ou reclamando. Me lembro que uma vez eu fui numa dentista e ela assim, pois é, porque olha só, eu tenho essa pilha, aqui de cliente que não me paga. Se tu tivesse uma máquina de cartão, não estava acontecendo isso contigo. Cheque então, já era, né, gente? Sem falar que o cheque é um risco, tanto para quem recebe, tanto para eu que dou, porque o sentido de eu me descontrolar financeiramente, de eu não controlar esse valor que eu estou tirando. Sim. Então, assim, cheque olha, eu usei, já me enfunerei muito, mas assim, esquece, cheque é uma coisa que já era. Claro que facilita muito a questão do cartão de crédito, por exemplo. Com certeza, muitos se identificam. Ninguém sai mais com um valor considerável em carteira. É o cartão, sai com o cartão. Sim. Então, e a gente fala também em questão só fazendo um paralelo aqui, quando a gente fala da questão de usar o cartão também, né, Paty, tem todas as suas considerações, mas é que a gente está falando aqui em termos do outro lado, de ser empreendedor e ter o que oferecer para o teu cliente para facilitar a vida dele. Né? A parte do cliente que vai usar o cartão é outra conversa. Mas ter a ferramenta ali para te dar a oportunidade para o cliente, né? E hoje também, assim, que nem nós, pequenos empreendedores, autônomos, tem essas contas no Banco Inter, que mais? Não sei se tem mais algum. Que você pode fazer também. Eu não sei se ainda tem. Por exemplo, assim, quem trabalha com emissão de boleto, que tem como emitir boleto sem taxa, sem burocracia, então, assim, facilita a vida, né? E como o Joelso disse ali, todos precisam se adaptar nas novas tecnologias, com certeza, com certeza, com certeza. Só que, assim, pasme, muita gente não domina. Pois é, mas sabe o que e o nosso papo, vamos confessar aqui, eu e a Beth, a gente dá uma conversada antes de cada live, tá? Aliás, antes da live, uma semana antes. Antes, de manhã, de tarde, conversa, áudio. Mas assim, o que hoje é um dia que eu disse para ela assim, cara, não dá mais para ficar brincando de casinha e brincando de mercadinho, tá? A gente precisa assumir uma postura profissional e começar a lidar com as coisas que são inerentes àquela profissão que a gente escolheu. Então, assim, vocês não têm ideia. Esse período, né, de quarentena, eu dou aula na faculdade, eu estou montando curso, eu estou fazendo não sei o quê. Aí, assim, eu preciso configurar o PagSeguro para fazer a venda da minha mentoria. Estou lá vendo, descobrindo como é que é para fazer a configuração. Tem que fazer não sei o quê. Tem que descobrir como é que funciona e configura a câmera do celular. Gente, estou fazendo, entendeu? É das 7 da manhã às 10 da noite, eu paro para almoçar e volto, e estou o tempo inteiro ocupada? Tô. Exatamente. Mas o que acontece? É o teu negócio. Concordo contigo. Ontem, então, por exemplo, não me lembro se nós falamos ontem. Acho que foi ontem, né? Ontem eu subi, porque eu tô com um desafio que está em andamento, o desafio é gratuito, mas eu tenho o e-book que está lá dentro da plataforma Hotmart, o pessoal aí que usa mais o intelectual, mais o ensinar pelas redes digitais, né? Pelo digital. Gente, existe uma possibilidade também de você fazer uma renda extra, né? Tem a plataforma Hotmart que você hospeda teu material lá, teu conteúdo lá, tua mentoria, teu curso, teu treinamento.
tu vai pagar a hospedagem, porque é como se fosse um hotel de conteúdo, um hotel, né? Então, mas assim, a parceria é válida. Então, eu tenho lá o e-book que está lá, eu tenho a mentoria que está lá, inclusive o desafio eu subi, só que eu resolvi fazer dessa vez também, para colaborar aí com tantas pessoas que precisam organizar as finanças, né, Paty? Que a gente também, sendo o olhar do outro, né? Dos leigos na educação financeira e que também é uma infinidade de pessoas. Então, mas as oportunidades de a gente ir atrás e fazer as coisas acontecer como empreendedor é uma coisa, ou senta a bunda na cadeira, que mais é o que eu e a Paty fizemos, a gente senta a bunda na cadeira e bota o olho aqui no computador, ou se move de outra forma, levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, vai criar, nesse momento agora é movimento. Pois é, eu digo o seguinte, ó, quando a gente quer moleza, tá? Eu quero moleza, eu não quero trabalhar, eu não quero esforço. Então, arruma um emprego, não empreenda. Entendeu? Vai ser CLT, né? Vai ser CLT. Vai ser CLT. É o dinheiro mais fácil que se ganha na vida. Eu nunca ganhei dinheiro tão fácil quanto o tempo que eu tinha carteira assinada. Era um negócio fantástico. Eu ia lá fazer meu trabalho, ia embora na hora e estava ali no final do mês tinha o meu dinheiro. Aí dos 30 anos que eu estou no mercado, 8 anos eu fui CLT. Entendeu? E o resto eu empreendi. Por quê? Porque eu odeio esse negócio de moleza. Eu gosto de desafio. Exatamente. Um esquema agora, por exemplo, eu disse assim, puxa vida, né? Eu atendo empresa, né? Da consultoria de gestão financeira, tudo. E aí eu fiquei pensando, cara, olha só, tem uma parte da gestão financeira, que é das SAs, que eu não conheço ainda. Ralando para estudar, vai atrás, inglês, vai atrás, sabe? Vai atrás. E aí, assim, ó, não tem como ficar parado. E aí, nessa história do Covid, é pior ainda, porque a gente precisa voltar o nosso olhar lá no início, rever o nosso plano de negócio, refazer as nossas estruturas de custo, de precificação, controle de estoque, tudo isso a gente tem que ver para que vocês realmente consigam trabalhar e ganhar dinheiro, porque senão não vai dar certo. Então, assim, se você está nos escutando, né, você trabalha que nem um condenado, tem lá a sua empresa, tem o seu escritório, eu sou advogado, sou médico, sou dermatologista, sou vendedor de livro, não importa o que tu é. Se tu trabalha que nem um condenado e não vê dinheiro, meu amor, acorda, procura ajuda, vai fazer um curso, vai ler algum material, vai ver vídeo. Se movimenta. Porque assim, ó, só nessa nossa conversa aqui, ó, dá pra gente elencar aqui várias dicas que a gente trouxe, ó. Primeiro, autônomo, empreendedor, até mesmo empresário, que não tá nas redes sociais, não tá no universo digital, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo e dinheiro, com certeza, né? Sim. Facilitar a vida do cliente, arrumar formas de facilitar a vida do cliente para ele te pagar, facilitar a entrega, que mais, Paty? A maquininha. A maquininha, a promoção, facilitar o pagamento, fazer um preço diferenciado, um pacote, oferecer formas diferentes. Para te ter uma ideia, ali na escola de idiomas, eu oferto pacote de aulas de reforço. Como se fosse um pacote de massagem, porque a gente oferece, olha, o senhor quer a aula individual uma vez só, para matemática, enfim, é tanto. No pacote com 10 aulas, você leva por tanto e ainda você consegue dar uma estrutura de acompanhamento melhor no reforço, porque se precisa acompanhamento, só o reforço de 1 hora não ajuda, a gente também tem que ser ciente disso e a gente deixa ciente também, né? Então, assim, eu vendo pacotes, que aí é uma das quedas que a gente teve que se reorganizar, porque as aulas são presenciais. Como é que eu dou um reforço online? Então, veio o desafio também para os professores que são horistas. Professor, tu tá conseguindo dar uma aula online, tu consegue dar um reforço online?
não é todo mundo que está disponível para isso. Então, assim, ó, é Sim. mais uma área de empreender, mais uma área de busca conhecimento. Vai para frente aqui do celular, liga aqui o Stories, aqui, ó, testa, deleta, não tem vergonha, assim, sabe? Eu sei porque eu passei por isso, né? Eu passei Todo mundo passou. E ainda passo, quando eu tenho que gravar um vídeo, uma coisa assim, eu ainda apago. E faço de novo, apago e faço de novo. Sim, então, sim. Menina, o pessoal que está chegando, bem-vindo. Nós estamos falando sobre, dando algumas dicas, comentando Dicas algumas coisas para empreendedores, empreendedor, né? E mas que a empreendedor gente aqui, pode diga-se usar, de né? passagem, que é todo mundo, né? E principalmente para os que ainda não empreenderam nada, que venham para a internet fazer o seu trabalho, mostra. Todo mundo tem algo para contribuir, todo mundo. Não, e até o seguinte, ó, talvez para muitas pessoas que perderam o trabalho, que tiveram uma redução, o empreendedorismo seja uma solução. Mas para isso, gente, tem que começar do jeito certo. Porque a gente não começa uma empresa. Aliás, vamos aos números, tá? Muitas pessoas, a grande maioria, começa uma empresa porque está desempregado, porque está endividado. Alguns começam uma empresa porque já estavam fornecendo algum serviço, algum produto, e o cliente disse, olha, eu preciso de nota, senão eu não compro mais de ti. Tá? Ou então o fornecedor disse, olha, eu só vou poder te vender agora se eu puder te passar uma nota. Né? Então tu tem que ter um CNPJ para comprar de mim. Então, só que daí o que acontece? As pessoas vão lá, abrem uma empresa, nem todo... Infelizmente, tá? Nem todos são bem orientados na hora de abrir uma empresa. Nessa hora. Às vezes, assim, ó, poderia ser MEI e te orientam a abrir uma limitada, tá? Então, assim, são tudo coisas que vocês precisam. E isso implica no valor, né? Isso implica no teus custos, isso implica no valor que tu vai investir para abrir. Então, isso tem uma baita implicação mesmo. Sim, porque daí o que acontece? Se tu é MEI, tu vai pagar aí 58 por mês, 55 por mês, e tu tem todos os teus encargos ali, inclusive o teu INSS, e se tu abrir uma limitada, tu tem que pagar imposto, tem que pagar contador, tem que pagar um monte de taxa para abrir a empresa, tá caríssimo para abrir uma empresa. Então, tudo isso tem que ser revisto. E aí, a gente precisa ter esse cuidado de procurar informação. A gente não pode simplesmente ir contratar um profissional e aceitar tudo que vem dali. A gente precisa ter um conhecimento. Então, assim, por exemplo, eu já empreendi, né? Assim, indústria e serviços. Eu amo serviços, mas, gente, eu preciso saber eu preciso saber o que eu estou assinando, né? E aí vem a questão da parte financeira, que não dá mais para fechar os olhos. Não dá. Assim, eu entendo perfeitamente. Gente, olha aqui, são duas mulheres que estão aqui falando de dinheiro, que estão falando de finanças, e que não nasceram sabendo. Tá? Mas a gente foi atrás. Nós fomos atrás e nós conseguimos. Assim, ó, o que o Joelso está falando ali, ó. As mulheres têm mais facilidade de empreender utilizando a internet. Eu não acho que tenha a ver com sexo. Eu não acho que tenha a ver com masculino e feminino. Eu acho que tem a ver, assim, coragem, tem medo, tem receio, tem insegurança, mas, assim, é aquela coisa, bota a fralda e vai apesar do medo. Né? Bota a fralda e vai, porque, assim, a gente fica se dando desculpas, né? Na verdade, a gente é muito bom, mas muito bom em desculpas. Então, o mais eu acho que tem a ver com questão de você botar a fralda aí mesmo, apesar dos receios, né? Isso aí eu vi numa palestra, já ouviu falar no Gabriel Carneiro, acho que é. Já, ele é um life coach. Eu fui numa palestra dele há muito tempo atrás e ele disse, bota a fralda e vai. Eu disse, é isso aí. A gente vai apesar do medo, vai apesar da insegurança, porque, assim, tudo que a gente faz
pela primeira vez, pelas primeiras vezes, assim a gente fica desconfortável, gera uma insegurança. Isso eu acho que é extremamente natural. O que não pode é deixar isso te paralisar e não fazer mais, né? Pois é, eu vejo o seguinte, ó. A gente tem um desafio, eu e a Beth temos um desafio, que é fazer com que as mulheres se apaixonem por dinheiro e passem a cuidar do seu dinheiro. Até porque 8 a cada 10 mulheres vão ter que lidar com as suas finanças, vão ter que cuidar do seu dinheiro. Por quê? Porque nós vivemos mais, meu amor, a gente se cuida mais, a gente vive mais. E aí, como é que vai ser? Aí lá com 50, 60 anos eu fico viúva. E aí? Né? Não sei fazer conta? Não dá, eu preciso empreender, eu preciso saber ler um relatório financeiro, eu tenho que saber fazer meu imposto de renda, eu tenho que entender das coisas para que eu possa chegar aos meus 80 anos com grana, bonitona, indo para os bailes. Arrasante! Deixa eu dar um beijo aqui na Dani, a Dani, minha querida RP, amada, ó, saudade de você. Vamos ter que fazer um bate-papo, porque nós começamos um ano com bate-papo sobre finanças para relações públicas. Vamos retomar esse negócio aí. Falando, tudo que for área que fale de dinheiro, de finanças, é importante hoje em dia, né? Quanto mais a gente puder atingir e levar a informação sobre educação financeira, é importante. Não, e eu vejo assim, ó, as mulheres estão perdendo uma oportunidade de tomar as rédeas do seu negócio, da sua vida. E, enfim, vai rolar. Nós vamos conseguir. Nós vamos pegar uma por live e a gente vai catando e trazendo para o nosso lado. Não tem problema. Tá? Vamos conseguir. A gente tem que pensar assim, ó. Fácil nada é. Não é. Mas não é impossível tu aprender. E eu vou dizer assim que com essa questão do empreender, de ser empreendedora, me fez ver muita coisa, me clareou muita coisa, assim, me tornar organizada, ver as minhas finanças pessoais também de outra forma. Então, assim, é importantíssimo. E tu aprende. Se não aprender pela facilidade, vai aprender apanhando mesmo. Imaginem o seguinte, ó, todo mundo conhece a Anitta, né? Aí tem lá o show das poderosas. Imagina que tu é a poderosa e tem controle sobre o teu dinheiro, tá? E aí, quando tu tá ali investindo, tu tá ali não sei o que, tudo, e alguém diz, ai, você tá investindo, daí tu faz assim, baba, baby. Entendeu? Ó, além de eu sou uma empreendedora e investidora ainda por cima. Eu sou empreendedora, eu sou investidora. Ai, obrigada, assim, Dani, obrigada. O que acontece é que muitas vezes a gente entra sei lá, num ciclone, tá? E a gente não consegue organizar a nossa vida. Uma coisa que eu indico para todos que vão empreender, dê um jeito, dê os seus pulos, e vai fazer um curso de gestão do tempo, tá? Porque tu precisa saber te organizar para que tu possa priorizar as coisas que realmente são importantes e que vão levar o teu negócio para frente. Então, assim, gente, assim, ó, tem o Christian Barbosa lá na internet, no YouTube, segue, acompanha, é um cara que trabalha com produtividade. Tem o Jerônimo Telme, né? Eu não lembro. Acho que é Jerônimo Telme. Então, assim, ó, tem esses dois caras que são referência no YouTube em relação à produtividade. Vai lá, segue esses caras e aprende a te organizar. Por quê? Porque tu precisa de pelo menos 1 hora por dia para conseguir olhar para o teu dinheiro em casa e na empresa, tá? No teu escritório, na empresa, tu tem que arrumar 1 hora por dia para cuidar disso. Quando? Eu não sei, meu amor. Tu vai ter que arrumar 1 hora. Tu vai ter que dormir 1 hora a menos. É o que a gente fala, assim, ó, é o que a gente fala na mentoria, né? Pelo amor de Deus. Leni, boa noite. Luiz, que bom tê-los aqui. É o que a gente fala assim, ó. Na mentoria a gente sempre diz, faz um grupo contigo mesmo
e escolhe um dia e faz. Se tu não fizer, foi. Agora, quando a gente está falando de empresa, isso é quase que uma rotina. O Joelso disse, nunca ouvi falar. Joelso, tem. Tu não foi meu aluno. Tu não foi meu aluno, porque eu trabalho com gestão do tempo e dinheiro, tá? Mas assim, ó, sei lá quando eu vou dar curso de novo. Então, vá lá na internet, Christian Barbosa. Tá? Ou contrata para uma mentoria, né, Paty? Ou me contrata para uma mentoria. Mas assim, ó, vejam como é importante, a gente precisa colocar o nosso foco aonde dá resultado. E agora, daqui para frente, a gente precisa de resultado. A gente precisa de grana. A gente precisa olhar. Olha só um papo que surgiu numa live que eu fiz e que eu vou trazer para vocês aqui. Muito bem, sou um pequeno empreendedor. Ótimo. Vamos supor, eu sou um mercadinho no interior da Serra Gaúcha. O que o Big está fazendo? O que o Carrefour está fazendo? O que o Zafari está fazendo? Eu não sei. Tu não sabe, amor. Então, como é que tu quer ir para frente? Tu tem que saber, assim, ó, qual é... Falar do tal... Eu não tenho TV, gente, mas falar de um tal desodorante, não sei o que, alguma coisa no Big Brother. O que está acontecendo no Big Brother? Qual o produto que está em destaque? Esse produto tem que ter. Só que olhar para referência, né? Como é importante tu estar antenado no mercado. Tu tem que... O dono, ele tem que tirar a barriga do balcão e ele tem que ser estrategista. Ele tem que conhecer o mercado, ele tem que conquistar cliente. Então, às vezes, vale mais a pena tu pagar um funcionário que atenda bem, que cumpra toda a sua função, que possa te substituir, para que tu possa gerar negócio para o teu negócio. Entendeu? Para que tu possa conquistar cliente, para que tu possa ver novas formas de trabalhar. Criar, né? Ser criativo. Sim, tem que olhar o que a concorrência está fazendo. Tem que olhar o teu estoque, porque quem tem estoque muitas vezes tem produto vencido, tem produto que não é vendido, que está lá mofando. Então, assim, ó, tem tanta coisa que a gente precisa fazer que o empreendedor ele precisa ter esse cuidado. Daqui a pouco vale mais a pena tu investir em alguém que vai atender cliente, fazer caixa, e tu dele que vai fazer aquilo operacional, né? Aquela coisa feijão com arroz. Exatamente. Claro que às vezes você é um pequeno, você é um único, você é sozinho, você vai ter que fazer tudo isso. É possível, mas aí entra o que a Paty acabou de falar, a gestão de organizar o seu tempo, organizar o seu tempo. E outra coisa, Beth, assim, ó, o empreendedor ele precisa engajar a família dele, tá? E eu sei, pessoal, eu sei que empreender é extremamente solitário, tá? Eu sei disso. Faz 22 anos que eu tô nessa praia. É extremamente solitário. Mas a gente precisa organizar as coisas para que a nossa família nos auxilie quando for necessário. Tá? Isso é aquela coisa, tu fica olhando assim, ai, meu filho, tu podia editar um vídeo. Ai, mãe, é chato. Então tá. Então, olha só, eu vou pro Caribe e tu vai ficar cuidando da casa. Entendeu? Da onde vem, né? Valorizar também da onde vem. Tu não vai ajudar? Ótimo. Então, fica cuidando da casa que eu vou passar os dias no Caribe. E diga-se de passagem que a maioria hoje, assim, existe, eu não sei dizer, não sei precisar em número, Paty, hoje, quantas pequenos negócios existem que sustentam? Cara, tem muita gente. Agora, o número de endividados, eu sei decor. Tem quase 6 milhões de empresas endividadas no Brasil. E esse número deve ser muito maior, porque era no final do ano. Eu dei uma aula de contabilidade no início do semestre, eu até não peguei esse número, mas no ano anterior, a quantidade de empresas que abriu é 100 mil a menos do que as empresas que fecharam. E aí eu volto a dizer o seguinte, pessoal, quando a gente abre uma empresa, quando vocês fazem uma faculdade para ser um profissional liberal,
Beth, cadê tu? Virei a minha câmera aqui. Aí, voltei. Fui ver um negócio Então, e virei a câmera. vamos pensar no seguinte, ó. Ah, eu fiz faculdade, sou médico, quero abrir uma clínica. Ah, eu sou dermato, eu sou arquiteto, quero ter um escritório, sou advogado, quero ter um escritório. Estou saindo do meu trabalho e quero empreender. Gente, tudo isso são sonhos, tá? Em princípio, são sonhos. De repente, tem aquela criança que estava lá com 10 anos e disse, ah, eu quero ser médico veterinário. E vai lá, estuda, se esforça, faz faculdade, e aí depois não consegue manter uma clínica porque não sabe lidar com essas finanças. Então, assim, não joguem fora os sonhos de vocês, porque vocês não dedicam tempo suficiente para cuidar das suas finanças. Ai, Paty, mas é difícil. Claro que é difícil, não é fácil, ninguém aprende. Por isso que é tão importante ou vocês encontrarem uma forma de aprender, ou vocês contratarem alguém que vai fazer essa orientação para vocês. E aí tem um detalhe muito importante, porque uma coisa é vocês contratarem alguém que resolva o problema. Outra é contratar alguém que deixe vocês capacitados para que vocês possam tomar decisões melhores. E é esse, por exemplo, o trabalho que a Beth faz. Te ensina a tomar decisões melhores. E esse é o papel do educador financeiro. É te deixar amparado em conhecimento e orientação. Orientação e conhecimento. Que alinha, né? Me diz uma coisa, Beth. Quantos filhos tu tem? Tu tá precisando de mais um para ficar dizendo o que vai fazer? Não, né? Tu quer o quê? Tu vai lá, enquanto tu tá comigo na mentoria, beleza, tu vai ter o máximo de mim. Depois tu vai andar com as tuas perninhas. Tem dúvida? Bem claro isso, novo, né? Tira uma dúvida. Mas esse andar com as próprias pernas, financeiramente falando, é uma coisa que as pessoas precisam desenvolver, as pessoas precisam ter essa noção, tá? E fica muito difícil de você fazer isso se você tem esse bloqueio todo em relação a dinheiro. Porque tem, né, Beth, essa coisa assim, ó, ai, eu sou mulher. Como é que é? Ai, eu sou mulher. É tão difícil falar de dinheiro. Ai, não, eu não quero ver minhas contas. Não, pelo amor de Deus. E os boletos? Mas na hora de gastar não é, né? Na hora de gastar não é. Claro, assim, ó, tem, a gente sempre fala muito a gente fala muito do gatilho mental. Tem toda uma questão toda uma questão. Mas aí que tá. Quem que vocês vão seguir? Tá? Vai lá pro Instagram. Vocês vão seguir quem? Quem tá lá, né, virando tua cabeça do avesso? Mas olha, Paty, a gente tá com 5 pessoas aí, devem ter cruzado aí umas 30 já, tá? Mas assim, sim, as pessoas, a gente sabe que o momento tem que trazer diversão, alegria, bababá. Eu, nesses 60, sei lá quantos dias que eu tô em casa, eu busquei muito conhecimento, mas muito conhecimento. Eu estou estudando muito. Então, não tem desculpa. Ninguém está dizendo que não pode assistir a live do cantor lá que tem 1 milhão, né? A gente tem 5. Mas assim... Sem problema. Não é... Mas o que eu quero dizer com isso, assim, ó, que ainda assim tem muita gente que não está nem aí, que acha que home office é férias, ou, sei lá, é folga, né? Tá criando pouco, tá pensando, tá usando a sua criatividade, ou na verdade não tá usando. Né? Então, assim, olha, cuidado do que tu tá se alimentando, né? Cuidado do que tu tá se alimentando, porque esta alimentação, ali na frente tu vai precisar dessa energia. E aí o quanto que você consumiu e botou em prática, né? Porque também só a informação pela informação não eu sempre tenho um que diz a informação sem ação é ilusão. Então, mesmo assim, tá buscando aprender alguma coisa, comece a botar em prática, porque ali na frente isso vai ser, o tempo vai te cobrar isso que você ficou parado. Uma das coisas que vocês podem fazer, por exemplo, o empreendedor que quer aproveitar esse tempo, tá com sua empresa meio período, tá fechado, tá fazendo tele, tá trabalhando em casa, enfim. Veja o seguinte, ó, o que você tem dificuldade de resolver no seu
no seu trabalho, tá? Então, Alguém pode dizer se fui eu que travei? travou. Voltou. Quer ver uma coisa? Façam um fofa. Quem é que conhece o fofa? Faz um fofa, tá? Veja os seus pontos fortes, seus pontos fracos, as oportunidades que você tem nesse momento e as ameaças, né? Por exemplo, qual é a oportunidade que tu tem agora? Ah, eu posso atender online, eu posso botar cartão de crédito, eu posso aproveitar que ninguém tá, que os bufês estão fechados, eu posso vender marmita. Enfim, né? Tem que A gente achar, precisa tem que fazer achar. isso. Tem que achar. E tem só que vai achar. conseguir achar isso se você estiver fazendo aquilo que a Paty comentou. Se você estiver olhando para o teu mercado, para a tua tendência, para aquilo que você quer fazer, se você estiver buscando conhecimento sobre as pessoas que tu quer atender, onde elas estão, os comportamentos, o que elas precisam, o que elas querem, o que elas desejam. Né? A gente está falando aqui o inverso de um outro lado, mas como empreendedor, como buscando oportunidade no mercado para se colocar ou para se recolocar ou para fazer uma renda extra, a gente precisa fazer esse olhar aí. E a internet, esse mundo digital, ele te traz muita informação já pronta. Ele te adianta muita coisa. Sim, tem muita coisa. Então, assim, nossas dicas finais aí, né? Que tá quase nosso tempo aqui. Tá quase, Façam fofa para descobrir seus pontos fortes, seus pontos fracos, oportunidades e ameaças, tá? Um exemplo de ameaça. Olha, o dentista que tem do outro lado da rua oferece cartão para pagar. Tá? Então as pessoas de repente vão preferir ir com ele do que ir contigo. Então veja assim, ó, faça bem um olhar externo do seu negócio e vejam se você pagaria para contratar você mesmo. É o tipo, você oferece o serviço que realmente você gostaria de ter. Então, se você não se compra, você não se vende. Se você não se compra, não se vende, né? Veja o seu estoque, tá? No estoque, tanto em casa, porque às vezes tem um guarda-roupa cheio de tralha ali, de roupa que está com etiqueta, faz um desapega legal. Veja o estoque da sua empresa, se está sobrando material, se tem coisa quase vencendo. Faz um 5S, sabe? Te liberta um pouco do monte de coisa, tá? Porque às vezes a gente carrega muita coisa junto. Faz um 5S, faz a troca de energia ali, né? Exatamente. Faz uma troca de energia, sai uma coisa, entra outra, você tem que fazer esse movimento. Te benze, vai na internet, vai aprender a ler um relatório contábil, vai descobrir o que é uma DRE, um balanço, vai fazer um fluxo de caixa. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer. O que eu falei lá do foco, da produtividade, vai lá no YouTube e procura o Christian Barbosa, Christian com H, tá? Procura, descobre esse cara, vai lá, muito legal o material dele, tem curso, tem um monte de coisa, mas, sabe, faz, né? Faz alguma coisa. Assim, ó, e se tu não tá conseguindo enxergar, assim, por onde começar, bate um papo, busca as pessoas para bater um papo, busca as pessoas que tu confia. Há um exemplo, o Joel fez uma pergunta ali, Paty, enquanto eu vou contar um negócio aqui, se tu conseguir ler. Em 2018, quando eu deixei de ser CLT, eu estou falando de dúvidas e de receios que eu também tive. E na época eu busquei bater um papo. A Paty foi uma que eu bati papo, que a gente conversou, que a gente trocou ideia. Ela me deu dicas. Teve outras pessoas que eu busquei e que me conseguiram me dar uma luz, conseguiram me dar uma visão mais clara de que caminho. Claro que a decisão continua sendo minha, a decisão continua sendo tua, mas assim,
Troca uma ideia com pessoas que tu confia. E também escolhe bem, né, gente? Não dá para ser qualquer pessoa, não dá para, né? Tem que ter um mínimo de conhecimento para poder te dar um apoio. Então, assim, troca uma ideia. É importante buscar esse auxílio, né? E não necessariamente a gente está dizendo aqui por nós que tenha que pagar. Busca uma pessoa que tu confie. O Joel se perguntou ali, não sei se tu conseguiu ler. O que o microempreendedor precisa fazer para trabalhar legalmente? Faz uma MEI. Né? É a melhor forma de tu conseguir empreender legalmente. Para começar. Então, assim, não precisa abrir uma empresa, né, toda aquela parada. Tu sabe que eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela faz pizza brotinho. A especialidade dela é pizza brotinho, tá? É uma delícia, eu compro dela. Mas não dá para divulgar. Porque como ela trabalha com alimentação, ela precisa ter um mínimo de legalidade com relação a isso, né? Sim. Então, assim, ela não tem, acho que a MEI, assim, então ela não pode divulgar isso, porque ela não pode ter produção de venda com relação. Aí pega a vigilância sanitária e uma série de coisas, né? Eu disse, olha, tu tá deixando de ganhar dinheiro, porque assim, eu compro porque eu conheço, só que assim, eu não posso ir lá postar lá no Instagram, comprei pizza da fulana e tal. Né? Porque no fim eu posso te comprometer, né? Comprometer uma forma que eu ganho pão. E o custo dela vai ser 58, 60 reais por mês. Então, não vale a pena tu ficar na ilegalidade, né? Tu só tem que respeitar o limite de 81 mil por ano. Mas quem é que num bairro pequenininho, começando agora, vai vender 81 mil em pizza? Não vai. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar. E eu não sei qual é a ideia do Joelson, de repente, que ele queira empreender, né? De repente é uma coisa mais bem tranquila. Mas procura assim, MEI, tá? Atividades, tem um site, eu acho que é microempreendedor.org, .org, tá? Até vou dar uma olhada. Mas dá uma olhada ali quais são as atividades, porque pode ser várias atividades. Várias atividades. Tem assim, portaldoempreendedor.gov.br. Tá? Lá vocês conseguem ver, inclusive é lá que tu abre a tua MEI. portaldoempreendedor.gov.br. E é desafiante, gente, mas é o tipo de coisa assim, é gostoso empreender, é gostoso a gente trabalha mais. Ontem, 10 horas da noite, eu estava batendo papo sobre investimento, tudo, mas é isso, se a gente sabe quer que, assim, sair do... Nós temos 2 minutos, se eu não me engano. Assim, só a minha o meu último recado, assim, isso é uma questão de mindset, muito tem a ver com mindset, né? É a tal palavra do momento, mas é que é a questão de como tu pensa grande ou tu pensa pequeno. Tu desenvolve, tu te arrisca, porque a gente tem que entender que a gente não nasceu pronto. E a coisa assim, se eu não tenho um conhecimento, eu posso ir buscar. A gente tem que se desafiar a isso. Porque essa coisa de achar que então eu sou bom só nisso e então eu não consigo me desenvolver em outras coisas. Tudo bem, mas tu pode ser um especialista, mas tu pode ter várias habilidades. Hoje em dia, o chá, né? Já faz muito tempo que a gente vê falar em conhecimento, habilidades e atitudes. Tem que desenvolver isso. Tem que desenvolver e todo mundo pode. Sim, Joel, já está acabando. Está acabando. Falta 1 minuto. Olha ali, eu coloquei ali, hashtag simples bem feito. Simples bem feito. Faz um bom atendimento dos teus clientes, né? Presta um serviço bacana, conquista o teu cliente, oferece opções de pagamento. Então, assim, tem várias coisas que vocês podem fazer para que o cliente de vocês não troque por nada, né? Eu, por exemplo, nessa história toda, eu deixo de fazer qualquer coisa em mim, né? Deixo de pintar cabelo, deixo de cortar cabelo, para levar o meu pet para tomar banho uma vez por mês, ou para comprar alguma coisa, ou para tomar vacina, enfim. Por quê? Porque ele é tão bem tratado e as gurias gostam tanto dele, e ele corre enlouquecido e se atira nos pés da guria que dá banho nele, que assim, eu não troco de pet de jeito nenhum. É uma prioridade para ti. Uma pet shop, 28 segundos. A pet shop me atende muito bem e eu não troco.
Então, se a gente fizer isso com o nosso cliente, a gente não vai sofrer tanto durante esse período. Tá? Gente, ó, 15 segundos. Me segue a Beth. Tá? Obrigada, Joelson. Obrigada para todo mundo que esteve aqui conosco. Um beijo e um bom final de semana para todo mundo. Muita saúde e prosperidade para todo mundo.